educação financeira, agora no nosso programa Diário News. E quem vai estar agora conosco ao vivo é o Lucas, que vai falar sobre as oportunidades de investimentos com as recentes altas do Selic. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, Conrado. Satisfação estar novamente aqui participando com você. Você deu uma sumida aqui do programa, né? Outras ocupações apareceram. Bom dia a todos os telenautas que nos acompanham aí também através da TV Diário Sertão, né? E estou aqui mais uma vez para falar sobre esse tema que a gente tanto gosta, que é economia. Então, recentemente a gente viu aí que a nossa taxa básica de juros, né, a taxa Selic, vem sofrendo aí vários aumentos. Isso é uma tentativa do Banco Central de conter a inflação, né? A gente vai entender um pouquinho o que é a taxa Selic. Em outros programas aqui, a gente já falou sobre isso, né? Explicou o que é a taxa Selic, mas para a gente poder refrescar a memória das pessoas, né, daquela galera que ainda não sabe ou daquelas pessoas que já esqueceram, a gente vai falar um pouquinho. A grosso modo, a taxa Selic seria como que uma torneira, onde você vai controlar a quantidade de dinheiro em circulação. Você vai controlar a facilidade de acesso ao crédito. E a partir disso, você controla a quantidade de dinheiro em circulação. Pela lei da oferta e da procura, se tiver muito dinheiro no mercado circulando, que foi o que aconteceu aí durante a pandemia, né? Tivemos aí os auxílios emergenciais, a gente estava com a taxa Selic estava lá bem baixa, estava na casa dos 2%, 2,5%, e isso facilitava o crédito. Então, tinha muito dinheiro em circulação. Com muito dinheiro em circulação, ao mesmo tempo que a gente teve aquela parada da produção, a gente teve aí uma contenção de 50% das nossas fábricas, dos nossos produtores pararam por conta da pandemia. E aí a gente teve uma falta de produtos e uma grande oferta de dinheiro. Isso fez com que a gente tivesse aí esse aumento da inflação, né? Um aumento brusco da inflação. E aí, em tentativa de conter essa alta da inflação, é que o Banco Central, através do Copom, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vem aí fazendo reajustes de aumento dessa taxa Selic. Esse foi o 11º aumento consecutivo da taxa Selic. Ontem a gente teve essa reunião do Copom e teve esse aumento aí de 0,5 pontos percentuais, onde a gente agora atinge a taxa Selic de 13,75%. Né? A gente está com essa taxa Selic hoje. Então, só que a taxa Selic alta, o que ela influencia? Influencia a taxa de juros e o acesso ao crédito. Vai ficar mais difícil, você vai pagar mais taxa de juros para conseguir crédito, para financiar a expansão do seu negócio, para você fazer o financiamento da sua casa, entre outras coisas. Dessa forma, o Banco Central controla esse dinheiro em circulação e faz com que tenha uma desaceleração da economia. Então, isso é negativo, por um ponto de vista da aceleração e do crescimento econômico do país. No entanto, é algo necessário para que a gente tenha esse equilíbrio, que a gente tenha essa contenção da inflação. Senão, a gente vai ter aí uma inflação galopante, como foi naquela época lá, antes do Plano Real, onde a gente tinha inflações aí de 2 dígitos diariamente, sendo com variações diárias, né? Então, só que hoje a gente está aqui para falar não só dos pontos negativos desse aumento da taxa Selic, a gente quer olhar pela ótica positiva. E para quem que é positivo, né, essa alta da Selic? Bom, se você tem reserva financeira, se você tem um dinheiro guardado, se você tem poupança, para você é uma ótima oportunidade o aumento da Selic. Por quê? Você vai ter aí a oportunidade de fazer dinheiro sem tanto risco, né? Muitas vezes aqui a gente já falou um pouco sobre a questão dos investimentos em renda variável, falando sobre ações, fundos imobiliários, entre outras coisas, que é um mercado de maior risco quando se compara à renda fixa. Então, hoje, com essa alta da Selic, a gente tem grandes oportunidades aí no mercado de renda fixa. Então, não faz tanto sentido hoje você buscar investimentos em renda variável se a renda fixa, que tem menos risco, está oferecendo aí um prêmio tão bom, com taxas de juros de até 1% ao mês, né? Então, assim,
A gente vai mostrar aí alguns exemplos de investimento que podem ser feitos em alternativa à caderneta de poupança. A gente fala muito sobre poupança, o brasileiro está muito acostumado a ouvir sobre poupança, mas a poupança é um dos piores investimentos que se tem. E a gente vai mostrar aí através dessa imagem. Eu vou pedir para o Lucas expandir ela na tela, tem alguns números pequenos, e aí a gente consegue ver melhor. Eu fiz aí um comparativo de um tipo de investimento. Esse investimento você encontra no site do Tesouro Direto. Você vai lá, www.tesourodireto.com.br, você vai encontrar esse conteúdo, né? As oportunidades de investimento que existem através do Tesouro Direto. Esse investimento que eu coloquei aí na tela para vocês é o investimento do IPCA+, 2026, né? Esse IPCA+, 2026, ele paga a inflação mais 5,85%. Né? Então, você vai ter uma rentabilidade real de 5,85%, depois de corrigido já da inflação. Então, a gente tem um comparativo aí de vários investimentos, CDB, poupança, fundos DI, e você vai perceber que nenhum deles supera o Tesouro Selic, né? O Tesouro IPCA+, nesse caso. E é importante a gente entender, porque as pessoas às vezes ficam preocupadas. Não vou investir no Tesouro porque eu tenho medo, a poupança é mais segura. E aí é aí que a gente se engana, porque na verdade, né, o Tesouro Direto, ele é um dos investimentos mais seguros do nosso país, ganhando da poupança. Por quê? A gente está investindo aí a nível de risco país. Qual é o risco que você vai ter de perder esse dinheiro? É se o Brasil ficar sem dinheiro. Mas, ainda que ele fique sem dinheiro, o que é que eles fazem? Vão lá na Casa da Moeda, imprimem mais dinheiro e te paga. Então, você vai ter um risco muito menor se você investe através desses tipos de investimento do Tesouro Direto. Então, agora com essa alta da Selic, a gente tem várias oportunidades. Eu também trouxe uma imagem aí do Tesouro Selic. Essa é do Tesouro IPCA+, que é um tipo de investimento pós-fixado, e a gente também tem o do investimento aí do Tesouro Selic, que você pode fazer investimento com liquidez diária, né? Esse do Tesouro IPCA+, você tem que carregar até o vencimento, 2026. Caso contrário, você vai ter, não vai ter o rendimento que você espera, você pode ter até prejuízo. Mas, nesse caso do Tesouro Selic, é um investimento que tem liquidez diária. Então, se você tem aquele dinheiro que você diz, não, eu posso precisar a qualquer momento, não faz sentido eu investir num prazo tão longo como 2026. Então, você pode estar aplicando esse dinheiro através do Tesouro Selic. Você vai estar corrigindo esse dinheiro aí por 1% ao mês, mais de 1% ao mês agora com essa nova alta da taxa Selic. E você ainda vai ter a possibilidade de resgate diário. Você resgata em D+1, né? Solicita o resgate hoje, amanhã o dinheiro está na sua conta. Então, são oportunidades que existem no mercado e que quem tem dinheiro agora está aproveitando essa onda para multiplicar o seu capital. Então, assim, a galera que tem capital acumulado está aproveitando esse momento para fazer dinheiro sem tanto esforço. Então, Lucas, mesmo com a alta do Selic, dá para se ganhar um dinheirinho? Dá para ganhar dinheiro. Então, quem tem dinheiro agora está com a oportunidade na mão para fazer dinheiro. A gente até estava fazendo uma comparação se fazia mais sentido você ter uma casa alugada ou você ter esse dinheiro aplicado na Selic, né? Por exemplo, hoje, se você tiver aí um valor de R$100 mil aplicado no Tesouro Selic, com essa taxa que a gente está de 1% ao mês, é R$1.000 por mês. Então, dificilmente você vai encontrar aqui uma residência de R$100 mil com aluguel de R$1.000. Então, assim, é uma oportunidade que tem. Lógico que essa oportunidade não dura para sempre, né? A gente entende que a alta da Selic, ela é um ciclo, né? A gente passa por um ciclo onde ela vai tentando conter a inflação. A partir do momento que a inflação estiver sendo contida, inclusive a curva de juros já está prevista para quando for em 2023, a gente já está retornando para os 11%, a taxa Selic, e ela vai começar a cair novamente. Então, é um ciclo. A taxa Selic, ela sobe para desaquecer a economia e conter a inflação, e ela cai para aquecer novamente a economia e acelerar o crescimento econômico do país. É importante ter essas altas periodicamente? É um mecanismo de controle, é um mal necessário, digamos assim. É um mal necessário, porque é um mecanismo de controle. Muito bem.
Meu querido Lucas, obrigado pela sua participação. Algo mais que você queria acrescentar? Não, só desejar aí um bom dia a todos, um excelente mês de agosto, né? Está iniciando agora o mês, ainda estamos no início. Então, que seja um mês aí de prosperidade para todos. Só uma pergunta rapidinho, talvez você tenha falado, eu perdi aqui a atenção. Esse monte de benefícios que vem agora do governo federal, isso contribui a favor ou contra a taxa Selic? Chega a interferir em alguma coisa? Interfere de que forma? Aquilo que eu falei antes, né? A oferta de dinheiro no mercado, ela influencia porque faz com que as pessoas consumam mais. Sim. Então, as pessoas consumindo mais faz com que a inflação aumente. Então, mesmo com essa alta da Selic, para dificultar o crédito, com essa ingestão de dinheiro por meio do governo, talvez ainda dificulte e prolongue esse ciclo de alta da Selic. Então, talvez não seja contido. Inclusive, o próprio Copom deixou brecha aí para na próxima reunião haver um aumento residual ainda. Ou seja, a inflação ainda não está controlada e tem aí ainda essa dependência de como é que o mercado interno, né, e o mercado global como um todo vai interferir nisso. A gente escuta muito, desculpa estar puxando mais, a gente escuta muita notícia, a inflação aumentou, a inflação aumentou, mas você, o Lucas e os demais, são aqueles técnicos que sabem como é que funciona o mecanismo da economia. Realmente a inflação teve essa alta absurda em relação a outros anos? Teve sim. A gente notou isso, tanto que o preço das coisas foi lá para cima, né? A gente teve aí aumentos em vários produtos, principalmente alimentos, durante a pandemia. Teve aquele alvoroço da galera querendo estocar comida também, que contribuiu, foi uma outra coisa que contribuiu para esse aumento. Tivemos os aumentos nos combustíveis, aí, que inclusive foi preciso interferência do governo para que a gente tivesse essas baixas recentes que a gente teve. E tudo isso influencia. Queira ou não, a economia ela é um mecanismo muito complexo e que existem muitos agentes que interferem, muitas variáveis para se controlar. A Selic é apenas um dos mecanismos que pode ser utilizado aí para fazer esses ajustes, né? A impressão de dinheiro é outras, o próprio planejamento do Banco Central prevê isso. Tanto que não é interessante a impressão de dinheiro e a distribuição de dinheiro assim também, porque isso é um fator que contribui para elevar a inflação. As pessoas pensam, não, é só imprimir mais dinheiro que resolve, mas se fosse tão fácil assim, né? Esse é um pensamento a curto prazo, né? Se você tem um pensamento a curto prazo, muitas vezes você vai ver só o benefício. Só que às vezes uma coisa que te beneficia hoje aqui, lá na frente vai ser um malefício. E se você não olha E se olhar para o horizonte, o horizonte e não olha um longo prazo, você acaba perdendo alguns detalhes. Eu gosto muito de uma frase que eu vi no filme Truque de Mestre, uma indicação de filme aí para vocês, onde o cara fala assim: quanto mais próximo você está, menos você vê. Quanto mais próximo você está, menos você vê. Não é algo tão intuitivo isso, mas você vê que no truque de mágica é justamente isso. O cara te aproxima ali, te chama a atenção para uma coisa e você fica focado naquilo. E você esquece todo o resto. Não consegue ver o todo, né? Então, por fora é que está acontecendo o truque. E você não está vendo. Então, você precisa ter uma visão de fora para você conseguir captar tudo que está acontecendo. Que o pessoal chama muito dentro do trabalho de mercado, que é a visão de águia, né? Sim, uma visão ampla, né? Uma visão ampla, né, do que está acontecendo. Então, muitas interferências políticas, às vezes, as pessoas até pedem, né? O povo, não, tem que distribuir dinheiro, tem que fazer isso. Só que assim, às vezes essa distribuição de dinheiro ajuda hoje, mas quando for lá na frente, se ela não for contínua e não será contínua, ela vai ser justamente o calcanhar de Aquiles. Por quê? Ela vai fazer com que haja um aumento da inflação, porque essa pulverização de dinheiro no mercado vai fazer com que as pessoas aumentem o consumo, aquece a economia, e aí tem inflação. Quando for no futuro que essa ajuda não vai permanecer para sempre, porque não é possível que consiga, tem que vir de algum lugar e essa fonte não existe, então vai cessar essa distribuição. E quando cessar, o preço das coisas não vão baixar da noite para o dia, vai continuar lá em cima. Então, você vai estar agora com um preço maior e com menos dinheiro ainda. Então, é uma coisa que no longo prazo pode vir a ser negativa até.
Maravilha. Distribuição de renda. Lucas, obrigado. Agora sim, obrigado pela participação. As pessoas que desejarem saber mais sobre Caja Money, receber mais dicas, onde encontrá-los nas redes sociais. Então, tem o nosso Instagram, @CajaMoney. Você pode estar entrando em contato. A gente vai ter lá o Elan, tem o Gleidson para falar um pouco sobre contabilidade, tributação para investidores. Vai ter o Elan para falar sobre investimento, Argemiro falando aí sobre finanças e inteligência financeira. Inclusive, a gente está preparando em breve um treinamento sobre como você acumular milhas, né? O mercado de milhas, pontuar com as milhas. E a gente está à disposição. Entra em contato lá no Instagram, vai no direct, que a gente está sempre à disposição para responder, tirar dúvida. Inclusive, Lucas, se você puder colocar o site do Tesouro Direto, eu deixei aí o site para que a galera possa acessar e consultar esses investimentos. Então, aqui você pode simular o investimento. Eu tenho R$5.000. Você vai lá, simula o valor que você tem, escolhe o tipo de investimento, se é um IPCA+, se você não tem esse dinheiro, você não tem uma previsão de quando é que você vai usar, é longo prazo, isso aqui eu vou usar só em 2030. Você vai lá e procura um investimento que se aplica a esse prazo. Você colocou um exemplo, né, de R$20.000, não é isso? Se for em 20 anos, se for na poupança, você só vai receber 57 mil e uns quebrados. Isso. Se for no Tesouro, IPCA+, 2045, 103 que é uma opção, mil. 103 mil. Então, Nossa, você vê a diferença. Diferença gigantesca aí. Pois é. Então, assim, é desse tipo de diferença que você vai poder estar simulando. Inclusive, ele já faz esses comparativos aí para você. Então, fica bastante simples de você entender. E qualquer dúvida que você tiver, você pode complementar falando com a gente lá no nosso Instagram. Beleza? Maravilha. Obrigado, Lucas. Obrigado, Conrado, e obrigado a todos.